E aí, quando eu conheci meu pai falou, eu tô sabendo que você não é mais vascaína, que agora você é São Paulina, mas agora você não troca mais de time, você tá ouvindo que de time não se troca. Eu falei, não, agora eu sou São Paulina, sou São Paulina. E aí, é São Paulo, não tem outra história, brigo, discuto, passo tempo, perco meu tempo. Se quiser discutir comigo o dia inteiro, quem é o maior time do Brasil, eu vou bater boca com você o dia inteiro, que é o meu São Paulo. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão na minha vida é jogar futebol no São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo. E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Hoje um programa especialíssimo. A bancada aqui, hoje ela foi premiada com a presença da Ari Borges, né? Uma jogadora profissional de São Paulo. Tá aí com a gente para contar um pouco do seu dia a dia, de como foi para chegar onde chegou e onde ela pretende, onde ela almeja, né, chegar. Então, antes de começar esse bate-papo com ela, deixa eu apresentar quem tá com a gente aqui também. Beto Silva. Beleza, Beto? Beleza, Gil. Salve, salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. Mais um programa especial aí. Presença ilustre de Ari Borges. E vamos que vamos falar do tricolor, falar da vida dela, falar que ela vai acabar com as pepas de novo. Vamos lá. É isso aí. E Ari, tudo bom, Ari? Tudo bem, boa noite pra todo mundo. Salve, nação tricolor. Que quem fala é Ari Borges, camisa 10 de São Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Só isso, né? Só a camisa 10 do São Paulo, nada mais. Eu tava programado pra falar isso na apresentação dela. Ela foi lá e roubou. Tá ótimo. E eu sou o Gil e bora lá, vamos falar de São Paulo, né? Vamos falar da caminhada da Ari, do futebol feminino, que tá sendo muito importante aí para o São Paulo, tá sendo muito importante para as mulheres, tá sendo muito importante para o esporte em si. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFcast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFcast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você, ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira: quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto, e quanto mais o SPFcast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de R$1, isso mesmo, R$1. E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com/spfcast. Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em ritmo de festa. Ritmo de festa. My life be like, yeah. My life be like, yeah. Salve torcida tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/zoeiratricolor SPFC e se inscreva no canal.
vamos lá. Estamos aqui com Ariadna Alves Borges, mais conhecida como Ari Borges, mais conhecida como camisa 10 do nosso tricolor, meia atacante, que viralizou uns meses atrás aí com aquele gol que tenho certeza que você que está escutando o nosso programa chegou no seu WhatsApp aí. Aquele gol do meio de campo contra as Pepas, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos lá, vamos conversar com a Ari? Vamos por partes, Ari. Eu queria entender, primeiro, saber de você como que você começou, né? A gente sabe que tá sendo uma luta, assim, pra essa... Eu não sei se a palavra certa é essa, inclusão, mas pra mulherada. Sim. Que tá entrando, jogando bola, que a gente sabe que é muito difícil. O futebol é uma coisa ainda que na cabeça das pessoas ainda é muito masculinizada, né? Porém, sim, essas coisas vêm mudando, né? Vem mudando nos Estados Unidos. Isso é bastante diferente, né? O time feminino lá é mais famoso e faz mais dinheiro do que o masculino. Na Europa tá crescendo bastante, França, Espanha. Inclusive eu tava pesquisando, né, pra gente conversar hoje. Eu vi que na Espanha teve um jogo do Barcelona, um jogo feminino que deu 60 mil pessoas. Aqui no Brasil, a maioria dos jogos não chega a isso. Então lá na Europa tá bem legal, mas quando a gente olha pro Brasil, estamos ainda, né, não sei, engatinhando para chegar lá. Então, e com isso, acaba que não tem aquela coisa, né? Você tem uma filha e tal, é difícil a pessoa que vai lá e vamos jogar bola, não tem essa cultura ainda. E aí, eu queria saber de você, que hoje é uma profissional, uma ótima profissional, que está num dos maiores clubes do país e do mundo. Queria saber como foi lá atrás, quando você era nova, mais nova, né, que tem 19 anos, quando você era bem nova, o que te levou ao futebol e qual o caminho que você trilhou, né? Olha, assim, eu comecei bem nova, porque, assim, eu sou de São Luís do Maranhão, né? E eu morava Minha mãe também. É sério? Ai, que legal. É. Eu comecei bem nova, assim, por volta de 5, 6 anos, eu comecei a jogar futebol. Assim, eu morava com a minha avó, na verdade, meus pais acabaram vindo desde quando eu era tinha 2, 3 anos, meus pais se mudaram pra cá, pra São Paulo. Então eu fiquei morando com a minha avó lá, assim, por destino, acho que é destino. Começou desde daí, atrás da casa da minha avó era um campo de futebol, assim, do bairro, onde sempre tinha jogos, todo fim de semana. E era o meu tio que acabava cuidando do campo. Então, assim, querendo eu ou não, eu tinha que estar por ali, entendeu? Eu estava envolvida naquilo. Então, assim, eu chegava da escola, a primeira coisa que passava pela minha cabeça era eu chegar em casa, eu vou tomar banho, comer, vou encontrar os meus primos e vamos pro campo. É isso que vai acontecer. Não tinha outro roteiro da minha vida a não ser essa. Então, acho que começou daí. Mas é óbvio que começou numa questão, assim, totalmente... Era apenas brincadeira. Nunca imaginei que eu poderia chegar onde eu tô hoje. Quantos anos você tinha? Eu tinha 5, 6 anos, 7 anos, por aí. Assim, comecei a brincar realmente com eles. E aí foi quando, acho que ficou nisso nessa questão de brincar. Eu participava de alguns jogos que meu tio, além de cuidar do campo, ele tinha um projetozinho, sabe, com os meninos. Acabava jogando com os meninos, beach soccer, né, que era mais ali, a gente ia pra praia também pra jogar bastante. E aí comecei nisso, mas apenas brincadeira. Aí, por volta dos 10 anos, meus pais decidiram que acho que era a hora de eu vir morar com eles, conhecer eles e tudo mais, né? Porque eu não tinha lembrança, assim, muita deles, eu era muito nova, eu não tinha lembrança deles. Acabei vindo para São Paulo para poder conhecê-los. E aí, meu tio foi lá e chegou pro meu pai e falou que a Ari joga futebol. Não sei se você quer investir ou não, né? Até porque em São Paulo é bem, assim, tem uma diferença melhor, questão de estrutura, tinha mais clubes do que na minha cidade, né, que lá era assim, é tenebroso a questão de futebol feminino. E aí ele falou pro meu pai no começo, assim, não levou muito a sério, ele é bem sincero em relação a isso, ele não levou muito a sério. E aí, ok, ficou nisso, e aí eu comecei à tarde, né, estudava de manhã, e à tarde tinha uma quadra perto de casa, eu comecei aí nessa quadrinha jogando, tá, ok. E aí um dia, à noite, eu volto da quadra
E meu pai tava em casa, eu não tinha visto ele passando ali pelo caminho. E aí, eu tô ali conversando com ele sentado no sofá. Ele, eu te vi lá na quadra. Eu falei, sério? Ele falou, vou te levar numa escolinha do Santos que eu vi ali perto de onde eu trabalho. Eu falei, fiquei super feliz logo, né, de primeira. Imagino. Fiquei super feliz, né? Assim, mesmo eu sendo São Paulina, na época eu só queria entrar em algum lugar, porque ele nunca levou muito a sério. E aí eu falei, pelo menos agora ele me viu. E aí eu fui, comecei, mas quando eu cheguei lá, eles só tinham um treino, assim, com as meninas, mas tinham 3 meninas. Então, assim, era impossível a gente ter um mínimo de um exercício maior ou algo assim. E aí, eu fui 3 dias e meu pai falou assim, se for pra você ficar aqui, não tem vantagem nenhuma. E aí ele conversou com o pessoal lá da escolinha se eu podia treinar com os meninos. Demorou um pouquinho, né, pra galera aceitar, não sei se vai dar certo, não sei como vai funcionar. Enfim, eles conseguiram aceitar, eu consegui começar a treinar com os meninos. E aí fiquei nessa escolinha do Santos durante 1 ano e pouquinho. E aí meu pai trabalhava aqui perto da Vila Mariana, e aí ele sempre passava ali pelo Centro Olímpico. Não sei se vocês conhecem o Centro Olímpico, né? Conheço. E que é a base do time do Sub-17 hoje do São Paulo. E aí ele falou, eu vejo umas meninas passando com uma camisa roxa, escrito futebol atrás. Eu acho que lá deve ter alguma coisa. Se você quiser, mas eu acho que lá é mais sério, não sei se você vai querer, mas se você quiser eu posso te levar um dia lá. Eu falei, demorei um pouquinho, eu falei, eu acho que talvez as coisas sejam um pouco mais sérias, eu tinha que ver se eu queria realmente aquilo. Beleza, ok, passou uns dias, eu falei, vamos lá. E acabei indo com ele. Cheguei lá, fui, eles tinham as peneiras, né, fui, no dia da minha peneira tinha cerca de 95 meninas. E dessas 95, passaram 5 para treinar, né, que você treinava com um grupo, dessas 5 só eu fiquei. Só que, infelizmente, que é um problema que a gente enfrenta bastante na modalidade, a questão de categorias de base. Então, eu tinha 11 anos, 12 anos e não tinha sub-13. Você então, foi uma em 95? Uma em 95. Quase, praticamente 1%. 1%. É bem complicado. Hoje as peneiras têm bem mais meninas, né? Aqui a última do São Paulo teve 600 meninas, só pra vocês terem uma noção. Mas época... 600 passa do quê? 10? Ou sempre uma do outro? Eles montam um pouquinho maior, né, pra fazer um coletivo com elas, aí delas ali que ainda dá menos reduzida ainda, passam 2, 3. Nem sei como foi na última peneira. Aproveitando que eu já te interrompi, né? Eu ia te perguntar um negócio, mas você acabou falando aí, eu queria só tirar essa curiosidade. Você cresceu com 17 anos, estava lá no Maranhão. Eu ia te perguntar, em algum momento desse programa, né, se você poderia falar ou não, qual era o seu time do coração? Porque, né, você morando lá no Maranhão, talvez você acompanhe os times da região e tal, mas você acabou falando aqui que era São Paulina, né? É isso? Caramba! Não. Por incrível que pareça, essa história é bem engraçada. Eu contei uma vez já no Instagram, que me perguntaram, assim, no Nordeste, todo mundo sabe que tem uma grande influência de Vasco e Flamengo, né? E assim, o meu tio, ele era muito vascaíno. Então, assim, eu, quando criança, eu tinha o único exemplo de pessoa, assim, do futebol, assim, praticamente como pai, era ele. Então, ele me influenciou a ser vascaína. E eu falei, então tá bom, então eu sou vascaína. Falei que eu era vascaína, virei vascaína. Só que, assim, era uma coisa muito de criança, aos 6, 7 anos, né? São Paulo começou a ser tricampeão brasileiro, né? Foi quando eu me apaixonei pelo São Paulo. E aí, assim, era muito coisa de criança, porque eu falei assim, o Vasco não ganha título, como que eu vou torcer pra um time que não ganha título? Falei, eu não quero mais torcer pra esse time. Aí nessa época, foi quando eu comecei a falar um pouquinho com os meus pais pelo telefone, e meu pai é São Paulino há muito tempo, assim. Meu pai é doente, São Paulino doente. Olha, fala pra ele escutar a gente. Vou falar. E aí comecei a falar um pouquinho mais com eles pelo telefone. E aí eu falei, eu vi aquele time tricampeão brasileiro. Aí pesquisei um pouquinho, tinha acabado de ganhar o Mundial em 2005, a Libertadores. Eu falei, pronto, agora eu sou São Paulino. Não troco mais de time, eu vou torcer pra esse time que ganha. Coisa de criança, né? Mas falei, eu torço pra esse time que ganha agora. E aí, quando eu conheci meu pai, aí meu pai falou, eu tô sabendo que você não é mais vascaína, que agora você é São Paulina, mas agora você não troca mais de time, você tá ouvindo que de time não se troca. Eu falei, não, agora eu sou São Paulina, sou São Paulina. E aí, é São Paulo, não tem outra história, brigo, discuto, passo tempo, perco meu tempo. Se quiser discutir comigo o dia inteiro, quem é o maior time do Brasil, eu vou bater boca com você o dia inteiro, que é o meu São Paulo.
Nossa, eu já tava feliz de gravar com você, agora eu tô mais feliz ainda. Agora você elevou o nosso ânimo ao máximo. Cara, eu sou São Paulino, assim, de verdade. Eu falo, quando o time perde, a Ari sente em dobro. Quando ganha, a felicidade é em dobro. E é complicado, é complicado. Nossa, legal. E aí, você tava falando né, do Centro Olímpico e tal? Sim. E aí eu comecei com o Centro Olímpico, e aí na época não tinha sub-13, né? Então eu tinha 11 anos, eu treinava com as meninas sub-15. Eu sou 9'9", na época a categoria sub-15 era 9'6", 9'7", então era uma diferença muito grande de idade. E aí comecei no Centro Olímpico. Aí no ano seguinte, graças a Deus, o Centro Olímpico fez o sub-13, e aí eu passei por todas as categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17. No meu último ano de sub-17, o treinador na época que era o Jonas, e o auxiliar dele era o Lucas Sorô, né, hoje é nosso treinador, acabaram me subindo pro profissional. E aí passei meu último ano de categoria de base treinando com o profissional. No ano seguinte, o treinador na época, que era o Jonas, ele acabou sendo chamado para ser o treinador do esporte, né? Esporte Clube Recife. Aí ele acabou me chamando para ir para lá, fui pro esporte, passei 2 anos no esporte e cheguei aqui, graças a Deus, no São Paulo. Oh, legal. Bacana. Essa passagem sua pelo esporte, antes de chegar no São Paulo, como que foi essa passagem sua por lá? Cara, foi uma passagem, assim, muito bacana, porque foi lá no esporte que eu consegui, assim, acho que elevar um pouquinho do meu nível técnico, né? O esporte estava jogando na Série A1. Foi quando no esporte eu voltei, eu tinha pegado algumas convocações na época do Centro Olímpico para a seleção, mas fiquei alguns meses sem ser convocada. E aí no esporte eu voltei, consegui ir pro Sul-Americano, ser campeã sul-americana. Fui pro Mundial, foi uma experiência super bacana. Então, acho que, tipo, no esporte foi um grande momento pra minha carreira. Um grande momento pra mim. Um grande clube, sim. E como que foi pra vir pro São Paulo? O que é? Você tava lá jogando tranquila e alguém te ligou e falou, ó... Foi, o Sorô acabou me mandando uma mensagem e falou assim, perguntou questões contratuais, né, como que tinha sido, e eu já tava no meu último ano de contrato, já faltava pouco tempo. E ele falou, São Paulo vai começar um projeto. E eu sempre pergunto, né, pro meu pai, e aí, pai, o que você acha, pra onde eu vou? Na hora eu já falei assim, na hora que ele me mandou mensagem, falou do projeto São Paulo, eu mandei uma mensagem pro meu pai desse jeito, que eu tenho até salvo até hoje. São Paulo vai fazer um time, eu já tô lá. Foi desse jeito. Assim, bem simples. Bem simples. Ele também falou, sério, legal, pronto, onde que você vai? Porque eu tinha acabado de ser maior, né, então os problemas geralmente quem resolvia era ele. E eu falei, é só isso, pai, só isso que eu quero te dizer agora. No começo do ano a gente vai arrumar as coisas, o Sorô falou, mas eu vou pra lá, não vou aceitar nenhuma outra proposta que aparecer e eu vou pro São Paulo. Você sabe o que eu quero? Ele, não, nem vou me intrometer, se você decidiu, tá decidido. E aí na mensagem do Lucas, na mensagem dele, eu já tava praticamente com o pé no São Paulo. Que beleza. E eu queria entender, você já falou, né, isso, eu já tinha visto também nos lugares, o problema que o futebol feminino tem com base, né? Porque é muito difícil você achar times sub-13, 14, 8, 7. Então as meninas acabam não tendo a oportunidade de jogar com pessoas do mesmo nível, vamos dizer assim, né? Sim. E aí quem é muito boa, acaba, você tem 13 anos e tá comendo a bola, mas aí você tem que jogar com o pessoal de 17, 18. Isso é complicado. Acaba atrapalhando, né? Isso é uma dificuldade. Sim, é muito aí eu queria entender quais outras dificuldades existiram, né, nesse trajeto seu, pelo fato de você ser mulher, né? Tipo, alguém já falou, virou o olho, falou, menina que não... Tipo, muitos problemas que você passou, assim, porque a gente gostaria de passar isso pra galera, pro pessoal entender que tem uma dificuldade mesmo, não é mimimi que a gente fica fazendo. Às vezes a galera acha muito que é isso. Mas eles não entendem que não é a mesma coisa. Vocês não têm a mesma oportunidade. Exatamente. Eu acho que elas estão reclamando que elas não ganham o mesmo salário. Não é só isso. Desde lá de trás. Antes fosse só isso, né? Antes fosse a gente só brigando para receber $500 000 por mês. E que bacana que seria. É igual o Beto. Beto ganha. Com certeza. Beto ganha isso, né? Ganha. Eu tô brigando também pra ver se eu ganho $500 000.
né? Meio milhão, não vejo a hora de ganhar o meu milho, né? O meu milho completo, né? E perto de casa, né, Beto? Então você e perto de casa, Tá melhor que eu. É que aqui, sabe como é que é? A família é grande, a gente tem que partir o milho no meio, então eu ganho meio milhão. Então, acho que essa questão de preconceito eu sofri desde um pouquinho, assim, desde a escola. Professora chegando pra mim, falar, você só anda com os meninos, você acha que sério que jogar bola vai te dar dinheiro? Você acha mesmo que isso vai pra frente? Minha avó hoje, que é minha maior incentivadora, assim, no começo também falava, porque meus tios, né, sempre, desde de novos, minha mãe também participou, quase chegou a jogar handball, né, minha família toda é muito envolvida no esporte. Então, meus tios, assim, mais novos, sempre chegaram na seleção maranhense. Só que aí minha avó não liberava porque falava que o futebol não ia dar dinheiro pra eles. Minha mãe foi a mesma coisa. Então, tipo assim, desde bem nova você sofria algumas coisas de a minha avó falar, isso não vai pra frente, futebol não é pra mulher, as coisas não vão dar certo, desde quando o futebol dá dinheiro, você só anda com menino, e por aí foi. E assim, mas depois de uma fase, assim, eu falo, depois que eu cheguei no Centro Olímpico, que foi quando meu pai chegou pra mim e falou assim, as coisas são sérias agora, você sabe que você vai encontrar um monte de dificuldade, mas minha família sempre me blindou, entendeu? Ele falou assim, você vai ter que saber viver com isso, e o que tiver, você simplesmente ignora, não responde, continua fazendo o que você sabe. Lá na frente você vai responder essas pessoas. Então, assim, quando alguém falava alguma coisa, eu era do tipo de pessoa que sempre já virava as costas e ia embora. Então eu falo que assim, eu nem sofri preconceito porque eu não ouvi o que as pessoas falavam, entendeu? Assim, então, nessa questão assim, eu não posso muito falar porque eu me blindei muito, minha família também sempre me blindou. Sempre busquei ficar perto de pessoas que me apoiavam, entendeu? Então acho que isso fez uma bela diferença. Mas essa questão de machismo, cara, você ouve demais em campo, de torcida, às vezes a gente ouve em hotel, você ouve em um monte de lugares, mas eu posso dizer que essa questão assim essa questão de machismo eu não sofri muito porque eu quis me blindar sobre isso, sabe? Não, mas é muito bom você falar isso porque às vezes serve de conselho, né? Exatamente, para outras meninas que até porque ouvir isso de outras pessoas não agrega em nada na nossa vida, então... Não. E é porque a gente sempre tenta, né, ajudar, né? Como nós somos um meio de comunicação que fala diretamente com São Paulino, né? Que é a pessoa que gosta de esporte, sim, a gente sempre tenta conscientizar o pouco que a gente pode, né? A gente tenta usar esse espaço para isso. Eu lembro um programa que a gente gravou, que foi no Dia Internacional da Mulher, que a gente abriu espaço aqui para várias meninas mandarem mensagem pro WhatsApp para falar sobre isso. Sim. E não é só jogador também, né? Jogadora também, tem muito. Mas, por exemplo, não sei se você conhece a Aline Fanelli, ela sempre tá aí. Sim, ela conheço. Ela aí São Paulo, né? Ela mandou mensagem também que pra ela é um sacrifício, tá no meio, fazendo jornalismo dentro do esporte. Ela fala que ela sofreu muito preconceito, porque ela tava entrevistando o cara, aí os outros repórteres que não conseguiam entrevistar aquele cara, já, lá, porque ela é mulher. Isso, é porque ela é mulher, porque tá pegando, porque não sei o que, né? E torcedoras também, quando comemora, vai lá discutir com a pessoa, não vem discutir comigo não, que isso é mulher. Você não entende de futebol, Aí que pergunta pra gente o que é impedimento. Nossa, é a pergunta clássica. Essa aí... Essa é clássica. Essa é a clássica das clássicas. Essa é bem complicada de ouvir, viu? Não. Mas é muito complicado. Eu acho que é isso, como você falou. Quem estiver me ouvindo, eu dou como conselho isso. Se blindar dessas coisas, não ouvir, sair fora. Eu trabalho muito com isso pra minha vida também, sabe? Porque querendo ou não agrega em nada pra mim, entendeu? Isso aí, legal. Parabéns, é muito bom ouvir isso. Obrigada. Ainda mais pela sua idade, né? Parece que eu não... Parece que às vezes que eu sou velha. Eu falo para as meninas. Mas eu acho que não. Eu acho que as mais velhas ainda eram capazes de sofrer mais. Porque elas foram criadas numa cultura um pouco mais... machista. E querendo ou não, parece que não. Mas a gente tá
de pouquinho em pouquinho evoluindo, né? Estamos engatinhando. As coisas têm melhorado muito, muito do que era antigamente. Minha mãe mesmo conta como foi complicado para ela na época do handball e tudo mais. Então, hoje as coisas estão melhores. Que legal. Que legal. Aproveitou que a bola entrou na grande área, pega com as mãos. Mas já sai jogando errado o time do Palmeiras. O chute do meio da rua! Você falou que referente é base, estrutura. Como que é hoje a estrutura que você tem aí no São Paulo para treinar, para se preparar, para concentrar? Fala pra gente como que é, aonde vocês estão, o nosso público entender como que hoje o São Paulo se preparou para, desde janeiro, ter esse projeto, que é o time feminino. Sim. Né? E onde esse projeto espera chegar? Isso, só emendando aqui, tem uma amiga nossa também que grava com a gente, a Cafeína. Eu comentei com ela que você ia gravar com a gente, ela ficou empolgada também, mandou uma pergunta. Aí ela entra nisso que o Beto falou também. Então, deixa eu só dizer que aí você já responde tudo numa só. Ela tinha uma dúvida sobre se o time feminino ele usufrui da mesma estrutura do clube. Do clube não, da mesma estrutura que o masculino. Da mesma estrutura, da mesma logística de viagem. Vocês também, né, utilizam a mesma logística, o mesmo, sei lá, ônibus, avião? Assim, cara, hoje eu posso dizer, não é puxando o saco porque é o meu time do coração ou querendo fazer algo político, mas eu falo que hoje o São Paulo tem uma das melhores estruturas do Brasil. Óbvio que a gente não pode competir com clubes que estão um pouquinho de tempo no futebol feminino hoje, que são, sim, top 2, top 3, que é os dois grandes aqui, né, o Corinthians e o Santos, que eu acho que são os pioneiros, porque trabalham um pouquinho há mais tempo com o futebol feminino. Mas hoje eu coloco o São Paulo entre top 5 de estrutura para o futebol feminino, do que eu conheço, do que eu converso com as meninas que são minhas amigas, assim, do meio do futebol. A gente tem um alojamento que, por incrível que pareça, é uma grande coisa para o futebol feminino. A gente tem uma ótima alimentação no clube. A gente tem todas as refeições aqui no clube. A gente tem um bom campo, que às vezes a galera reclama, vocês treinam num sintético, mas é um campo que sempre está em manutenção. Então, tipo assim, é sintético, mas é bem cuidado. A gente tem treinos em Cotia. Agora, para o Clássico, a gente vai treinar no Pacaembu, coisa que é difícil um clube fazer, de reconhecimento de gramado, ou treinar no Pacaembu, que é muito difícil para o futebol feminino. Questão de logística, a gente... Foi uma coisa que me surpreendeu muito e, assim, eu fiquei pasma, porque eu nunca vi isso. É pelo fato do grupo do Paulista, a gente acabou ficando no grupo do interior, assim, entre aspas. E, assim, nossa locomoção foi maior, né? A gente foi para Araraquara, foi para Bálsamo, que eram 7 horas de viagem, voltava e tudo mais. E, assim, o clube foi, assim, coisas internas do clube, falou, as meninas não viajam no mesmo dia do jogo. Um dia antes eu quero todo mundo no hotel, porque a Federação Paulista não paga. Então isso foi do São Paulo. Eu quero as meninas no hotel um dia antes do jogo, 24 horas de descanso antes do jogo, as meninas vão todas para um hotel, porque assim, não tem condições de você viajar 6 horas de ônibus e depois jogar, ou até próprios jogos mais perto, às vezes a gente até acha, não precisa viajar, mas eles falam, não, vocês vão viajar, vocês vão descansar, vocês vão treinar, depois vocês vão pro jogo, porque assim, é o que acontece no masculino, entendeu? Acho que, cara, eu não tenho que reclamar nada, assim, do São Paulo, de verdade, assim. A estrutura que a gente tem de treino, roupa, tudo. É óbvio que a gente não tem, assim, a Barra Funda, assim, é um dos grandes polos de treino, acho que do país, né? É óbvio que não é igual, mas pra gente não falta nada. A gente tem fisioterapia aqui no Morumbi. Qualquer problema que tem o Refs, tem Cotia. Então, assim, não tenho nada o que reclamar do São Paulo em questão a isso, cara. De verdade, não tenho nada o que reclamar. Legal, fico bem feliz em saber disso.
Bom, eu que sempre tem Tem coisa isso. pra melhorar, né? Óbvio, isso Sim. assim. Coisa que até a própria torcida fala, o uniforme das meninas. Às vezes eu respondo e falo, calma, gente, vai chegar. Não é uma coisa que também a gente fica, estamos usando o uniforme antigo, mas pra gente não tem problema nenhum, entendeu? Porque às vezes a galera fala, vocês têm que ficar lutando. Eu falei, não, gente, a gente já tem uniforme, pra que a gente vai ficar pensando em coisa mínima, sabe? Mas assim, não tem nada o que reclamar, nada. E no caso do uniforme, se eu não me engano, vocês antigamente usavam muito o uniforme que era o dos homens, né? Não tinha um específico pro feminino. Pro feminino, exatamente, entendeu? Quando a gente chegou aqui, a base, por exemplo, acho que ainda tá de Under Armour, né, se eu não me engano, e a gente já tá de Adidas, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o torcedor também quer, é óbvio que a gente também quer, né? É óbvio que a gente também quer uniforme novo, quer nome na camisa, mas pra gente já tá bom também, o uniforme da Adidas bonitinho, do jeito que tá. A gente tem patrocinador agora só pra gente, então tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Isso aí eu ia comentar, numa parte da evolução que a gente tá falando, até patrocinador próprio, né? Exatamente. Pô, legal. E vocês fazem alguma coisa junto com o masculino, assim? Tipo, por exemplo, você tá tomando café da manhã e passa o Alexandre Pato na sua frente? Ou não tem muito essa... Aqui, é complicado. A gente teve a intertemporada deles, que também foi a nossa lá em Cotia, que a gente teve um pouquinho mais de interação, né? Conversava ali com eles antes do treino. Mas aqui é difícil, porque quando eles vêm aqui no estádio, eles só fazem treino, acho que antes da partida. A gente vai lá, conversa com ele. Mas quando a gente vai na Barra Funda também, se a gente encontra algum jogador, eles são super acessíveis. Eu falo, por exemplo, o Pablo, acho que é o jogador que é o mais resenha assim com a gente. Toda vez que a gente treina lá na Barra Funda, ele vai lá, ele senta, assiste o treino, fica numa resenha ali furada com a gente, ali pós-treino. Mas às vezes a gente passa aqui, na apresentação do Raniel, encontramos ele, o Pato às vezes passa por aqui. Pós-jogo, ele sempre, nosso corredor fica aqui no corredor da presidência, nosso alojamento. Então, assim, pós-jogo, ele sempre passou aqui, eles passam ali na porta, boa noite, meninas, tudo bem? Tudo bem. Aí, como eu falei, alguns jogadores ficam, que gostam de uma resenha ali com as meninas, o Tietê também sempre fica, o Anderson Martins, o Reinaldo também. Eu ia falar dele. A gente fica ali, King Naldo, rei. A gente sempre fica ali uma conversinha, mas de vez em quando a gente se tromba por aqui, sim. Que legal. Eu queria entrar, falando de São Paulo ainda, eu queria perguntar pra você como que foi esse projeto que o São Paulo montou agora. Veio a Cristiane, né, pra fazer parte do elenco. E a Cristiane é uma jogadora veterana, já jogadora de seleção, jogou na Europa, tudo. Sim. Eu queria entender como que foi, o que representou a chegada dela pra vocês aí, né? Tanto em questão de experiência, como em questão de reverter algum... Como é que eu posso dizer? Tipo, aumentou a visibilidade, isso reverteu em investimento, e esse investimento ele retorna pro futebol feminino. O que ocorreu após a chegada da Cristiane aí? Acho que a Cris é um dos grandes nomes, acho que depois da Marta, talvez o grande nome do futebol feminino. Assim, eu fiquei muito feliz porque na minha época de Centro Olímpico era quando ela jogava no profissional do Centro Olímpico. Então o meu antes-treino ali, pré-treino, era olhar a Cristiane treinando, pirralhinha, sabe? Então tenho ela assim como uma grande ídola do futebol. Fiquei feliz demais, até porque 1000 vezes melhor ter a Cris do meu lado do que em outro time, né? Vamos ser bem sinceros. E eu fiquei muito feliz, né? Óbvio, era uma grande jogadora. Infelizmente ela acabou machucando, né? Acho que só participou de metade de um jogo, metade de outro jogo com a gente. Depois foi para a Copa, mostrou todo o valor que ela tem na Copa do Mundo quando ela tá bem fisicamente. E acho que foi, sim, é óbvio, o nome da Cristiane alavancou demais o nosso time. Fora que ter ela do nosso lado, com toda a experiência que ela tem, é maravilhoso. Ela é uma grande pessoa, grande jogadora, e acho que quando ela voltar, espero que logo, ela tem muito para agregar pra gente, como ela já tem, mesmo estando machucada. Que legal. Depois você passa o WhatsApp dela pra ela gravar com a gente. Tá bom, eu vou falar com a Renata, marca ela com a Cris pra falar com os caras, velho. Vamos virar os embaixadores aqui do futebol feminino. Todos pela causa. Já que você falou dela, que você via ela treinar, uma perguntinha, essa pergunta não tem como escapar, né? Sim. Meio do futebol feminino aí.
Quem é a jogadora que você se espelha? Você não quer ser, quer ultrapassar de grandeza, que você também vai ser uma grande jogadora. Eu tenho certeza disso. Olha, complicado. Pra ser bem sincero, eu não tenho, assim, uma ídola, assim, no futebol feminino, não. Sim, que eu falo e me inspiro. Que nem eu posso dizer, eu sou extremamente fã do Messi. Eu não tenho, acho que hoje, esse exemplo. Eu brinco, eu falo assim, eu sou fã do que vai ser a Ari daqui 10 anos. Eu falo que essa minha grande ídola vai ser a Ari daqui 10 anos. E eu acho que é isso. Acho que ídola, assim, no futebol, eu tenho eu mesma. No futuro. Ah, depois daquele gol que você fez no Palmeiras, já tá quase lá, hein? Cuidado. Eu só falta decidir, né? Eu fiz gol, já fui pro gol, só falta decidir o que eu quero pra minha vida. Então, pelo gol que você fez no Palmeiras, por você ser São Paulina, por você ser super gente boa, você já é minha ídola já. Obrigada. E não só isso, né? Ela carrega a camisa 10 e na temporada os gols que ela fez foram em partidas decisivas. Porque fez esse no Clássico, onde os ânimos estão à flor da pele, é jogo pegado, é jogo de detalhe. Fez contra o Taubaté. São Paulo precisava reverter o resultado. Fizemos 2-0, graças a Deus. Né? Foi lá, tava só 1-0, o jogo tava igual, precisava de mais um gol. Lá vai quem aparece? A Ari de novo. Sobrou no meu pé. Entendeu? Sobrou, né? Falei pras meninas, eu guardei meus gols assim pros momentos certos. Eu só tinha feito um contra o Botafogo, no jogo que a gente ganhou de 6-0, tava um pouquinho mais tranquilo. Aí eu tava zoando ainda na internet, eu falei, calma gente, quando eu fizer gol vai ser pra valer, entendeu? Mas craque aparece na hora que precisa, né? Vê o Mineiro. Mineiro não fazia quase gol. Só fez vivia gol. Escondidinho ali, né? Aí, de repente, só fez o gol do Mundial. O gol do Mundial, simplesmente isso. Espero que saiu mais, né? Espero que no próximo jogo saia mais um. Isso. Não, mas vai sair. Espero que sim. Vai sair e o São Paulo vai conquistar muitas coisas. Esse é um projeto que a gente tá acompanhando bastante. Tá aí, esse projeto tá andando a passos largos. Exatamente. Espero e acho que vai dar bons frutos. Aí, quais são suas metas, né? Aí no São Paulo e como jogadora, né? Você tem vontade de ir pra Europa, né? Porque a gente sabe que lá tá muito mais desenvolvido essa parte do futebol feminino, os próprios Estados Unidos, até eu vi mais ou menos, parece até a Coreia tá legal lá. Tá legal, né? Você tem essa vontade de galgar os passos aí da Cristiane, da Marta, ir lá pra fora? Olha, assim, um grande objetivo que eu tenho hoje acho que talvez ganhar uma Série A1 pelo São Paulo seria bem legal, porque eu nunca imaginei, mas eu tinha um sonho de um dia jogar pelo meu time do coração. Eu fico brincando, cara, eu não sei se eu quero sair daqui não, só vou embora se o São Paulo me mandar embora agora. Mas eu tenho o sonho de jogar na Europa, sim, que como você falou, né, por questão mesmo de grandeza da modalidade. Eu sonho, um grande sonho meu, acho que talvez o maior, é ser campeão do mundo pelo Brasil. Acho que esse é meu grande sonho. E ser um dia melhor do mundo. Aí sim. Acho que esses são os top 3 aí que eu sonho. Um título pelo São Paulo, uma Copa do Mundo, quem sabe ser melhor do mundo. Você sabe que um dia, o dia que você for melhor do mundo, que será, porque estamos profetizando agora, eu vou pegar esse áudio que você acabou de falar e ele vai viralizar. Vai viralizar. Tá lá, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, tá vendo? Dia 24 de julho, 8h27 da noite. Pra gente, ela falou, meu sonho é ser melhor do mundo. Vai passar no Globo Esporte em todo lugar, esse áudio. Vai passar na Globo, em tudo enquanto é lugar. Vou rolar o áudio lá na premiação do The Best. Não, e detalhe, você vai se lembrar e vai vir gravar com a gente, né? Vou voltar pra gravar com vocês, pode ter certeza. Porque, ó, esse de você ganhar título pelo São Paulo, sei não, hein, mas eu acho que esse ano pode chegar a 2.
Eu Assim, também né? acho. Eu também acho. É que eu já tô pensando na 1, né? Eu tô Então. pensando na 1. Mas Era o que eu ia. É que você tirou as palavras de mim. Eu falei assim, ó, pode chegar 2, só que a gente quer o da 1. Mas eu acho que a gente tem grande chance também de levar esse título da 2, óbvio, respeitando todas as outras equipes, mas eu preciso confiar na minha, né? Então acho que a gente é grande candidato aí a ganhar esse título da 2. É isso aí. A gente Ainda vai mais falar pela campanha, né? Exatamente. Infelizmente a gente perdeu um dos jogos, que era uma coisa que a gente queria, era continuar invicta. Nós foram 7 meses sem perder, contando o Paulista, jogando com times da 1 e o brasileiro. Foi uma coisa assim. A gente sabia que isso uma hora ia acabar. A gente só não esperava, com todo respeito à equipe do Taubaté, a gente não esperava que fosse pro Taubaté, até porque a gente, como viu, a gente conseguiu ganhar de 3-0. E se a gente tivesse jogado o que a gente jogou no segundo jogo no primeiro, e a gente tem consciência disso, que a gente não foi bem, a gente poderia ainda estar invicta no ano. Mas acho que a gente vai atrás do caneco e vamos que vamos. Porque a cota de vocês perder já acabou, tá? Não, acabou. Era um só. Já era. Sem passar veneno no segundo jogo, ter que correr atrás de resultado, não dá. Porque vocês vão ganhar título e a gente vai estar lá comemorando, porque a gente precisa... Porque tá difícil comemorar título do profissional masculino. Então, estamos comemorando vocês. Tem que ser feliz no feminino. Vixe, eu tô... Tamo aí. Não, mas no começo do ano eu gravei uma matéria com o Pato. E quase que ele conseguiu no Paulista, né? Que eles foram vice-campeão. Ele falou pra mim que no final do ano era pra gente se encontrar e cada um tinha que estar com um caneco na mão. Eu espero que eu possa cobrar ele e ele também possa me cobrar, entendeu? Com eu certeza. Espero que no final do ano a gente se encontre e bate as taças uma na outra. Top. Esse negócio de título, uma coisa que você falou, né? Você, por pressão dos tios, era vascaína, e quando você viu o time do São Paulo ganhando títulos, aquela grandeza, aquela festa da torcida, você se apaixonou por aquilo. E hoje as nossas crianças, infelizmente, no profissional masculino, não consegue, não tá vendo títulos. Então a gente tá vendo título da base, queremos ver título do feminino, pra gente não perder nossas crianças. Até o adulto voltar à grandeza que se prefere, né? Que tem que ter, né? Eu espero que seja esse ano, né? Quem sabe ver esse brasileiro aí. Deve ter um pouquinho de tempo. Começamos agora uma arrancada, né? Como disse o profeta lá. Se a arrancada deles tenha começado no último jogo. E com o elenco que tem, eu adoro o Cuca, acho ele um ótimo treinador. E com o elenco que a gente montou, eu acho que dá sim para ganhar o brasileiro, dá para correr ali. Quem sabe classificar para Libertadores, ano que vem beliscar Libertadores. Porque eu, assim, como torcedor, eu lembro daquele time de, acho que foi 2016, que a gente perdeu para o Atlético Nacional. Não era um grande time, assim, no papel, mas, pô, perdemos e roubado ainda, que eu não engulo aquele jogo da volta. Exatamente. E, pô, com um time desse pro ano que vem, que óbvio que deve vir reforços também, acho que dá pra gente trazer os anos de glórias e não perder nossos pequenos São Paulinos. Exatamente, porque estamos perdendo, viu? Bastante. Essa criançada da nova geração aí, de 4 a 7, 8 anos, e quem é São Paulino nem quer acompanhar futebol. É guerreiro. Mas vamos aí, vamos que ver. As coisas vão voltar tudo a dar certo pra eles também. É isso aí. Vamos falar de seleção brasileira. Você já falou um pouquinho que tem vontade de ir pra seleção, levantar um caneco aí, ser campeão do mundo. Mas você já participou, né? Já foi convocada pra seleção sub-20? Como é que foi? Isso. A gente foi campeã sul-americana lá no Equador. Acho que Equador. Fomos campeã sul-americana. Aí a gente foi pro Mundial. Infelizmente fomos muito mal. E acabamos eliminados na primeira fase. Mas foi, assim, uma experiência incrível. E espero ir agora para uma possível renovação na seleção na principal. Acho que é o que eu almejo, assim, para minha carreira. E como é que é? Como é que foi vestir
Como é que você foi chamada, primeiramente, né? Como é que funciona aí? Porque a masculina a gente sabe, né? O cara vai na Globo lá, pega a listinha, vai falando qualquer nome. Aí tem todos os repórteres do Globo Esporte na casa de cada jogador pra filmar a reação deles. Pra gente não teve muito isso, não. Tem a Way, né? Cara, assim, eu fui... Primeiro que, assim, desde a época do Sul-Americano, eu acabei indo na primeira convocação da preparação delas, né? Em março, e acabei não indo em todas as convocações do ano. Não peguei nenhuma. E elas foram para um torneio nos Estados Unidos nos últimos dias, acho que dia 12, 13 de dezembro, elas foram para os Estados Unidos e voltaram para o Brasil e iam ficar mais 7 dias lá na Granja. É nisso que elas iam voltar para a seleção, ele ia chamar mais meninas para completar a convocação. E aí, na época, ligou pro Jonas, falou, eu quero dar mais uma chance para ir, não sei o quê. E aí eu lembro que eu falei assim, eu quero ir pro Sul-Americano de qualquer jeito. Falei, mas eu tenho 7 dias, porque a convocação saía, nossa apresentação para ir pro Sul-Americano saía no dia 2 de janeiro. Eu falei, eu quero ir pro Sul-Americano, é perto do meu aniversário. Eu falei, não tem presente melhor para me dar do que ir pro Sul-Americano. E aí a gente passou 7 dias, e aí quando foi no dia 2 de janeiro, saiu a convocação. Na verdade, saiu no dia 1, e no dia 2 a gente já se apresentava na Granja. E eu falei, quando saiu a convocação, eu fiquei super feliz. Meu pai, assim, chorou, minha mãe ficou super emocionada. E foi bem legal. E eu já achava que foi uma grande emoção. Foi super bacana ser campeã. Mas quando saiu o nome para ir para a Copa do Mundo, acho que foi fora de série. Ouvi meu pai chorar mais ainda, que é muito difícil. Foi uma felicidade enorme para a família inteira. Minha cidade também, assim, o bairro inteiro sabia. Encontrava minha avó e falava, vou ver os jogos da Ariel lá na Copa do Mundo, não sei o quê. Todo mundo falando, comentando. Foi super bacana. Puta, que legal. E qual que foi, assim, como vocês foram lá pro Mundial, e aí vocês não fizeram uma boa campanha, saíram na primeira fase. Qual que foi a maior dificuldade lá pra jogar com os sul-americanos, com outros países, outras seleções? Sim. O que é? Esse preparo que eles têm, desde as garotas que tem todo o preparo de base, toda a estrutura diferente, faz diferença realmente isso daí? Faz campeonatos? Muita diferença. Porque a gente chegou no Sul-Americano, querendo, isso você vê na principal também da feminina, a facilidade que elas tiveram para ser campeã sul-americana, né? E a gente também teve essa facilidade. Não vou mentir. No Sul-Americano, no último jogo contra o Paraguai, a gente ganhou de 6-1. Só pra você ter uma noção. A gente foi campeão com 6-1. A gente tinha um jogo mais difícil que a gente achava um pouquinho antes da final, que era contra a Venezuela. Com 28 segundos, a gente fez 1-0. Porque tinha a Deina Castelhanos, né? Que foi a terceira melhor do mundo no ano. Então a gente, o jogo vai ser difícil contra a Venezuela. Bateu 28 segundos, a gente fez 1-0. Falei, gente, não vai ter graça, assim, muita graça. Quando foi na semifinal, ganhamos de 6-1. E assim, óbvio que isso ergue o ânimo da equipe, né? A gente foi muito confiante pro Mundial. Mas chegou lá, você tem um baque, assim, em tudo. Em questão de estrutura das meninas das seleções europeias, de preparação física, você sente a diferença física delas, a questão tática, de inteligência de jogo, de tudo, assim, de tudo. Foi um baque enorme pra gente, acho que isso também fez muita diferença, entendeu? Foi, assim, é muito nítida a diferença de tudo com elas, e eu acho que talvez isso que nos fez não ir tão bem, porque se você pegasse, assim, os jogos, questão técnica, a gente era melhor, mas na parte física e talvez tática, obediência tática, elas foram mais competentes que a gente. Isso é o que pesa, né? Quando os jovens aqui do Brasil saem para jogar na Europa. Na Europa. É a mesma coisa. Porque o brasileiro não tem o costume de ter uma obediência técnica. O brasileiro gosta de jogar livre, que é o futebol moleque, Exatamente. Futebol alegre. Né? Então, quando chega lá fora, sente realmente a diferença. Porque lá é regrado, né? Você vai te dar sua cartilha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você fazer uma vírgula fora, eles te sacam. Ainda mais você sendo jovem. Exatamente. Eles são muito, assim, disciplinados. Exatamente. Totalmente disciplinados, assim, em tudo. A gente ficou no hotel com a Coreia do Norte. Cara, as meninas desciam em grupos, assim, iguais no elevador. Elas não abriam a boca pra nada.
e a gente falava, meu, o que acontece com essas meninas? Mas a mesma obediência que elas tinham fora do campo, a gente notou no jogo. Quanto o treinador delas falava, tipo, a gente não entendia muito, mas elas balançavam a cabeça e faziam exatamente o que o cara tava pedindo, entendeu? Então, assim, vem de toda uma cultura mesmo, é questão de cultura, como você falou mesmo. Questão da cultura deles e a nossa, que é super diferente. E vamos falar agora de futebol feminino no geral, né? Uhum. A gente já comentou nos países que o futebol feminino tá mais desenvolvido, tem mais investimento, tem mais visibilidade e tal. Sim. E aí eu queria entender a sua opinião, você aí dentro, né? O que tá faltando aqui? Eu sei que falta muita coisa, mas assim, de urgente no Brasil. É a torcida se apegar e falar, vamos lá, vamos lotar o estádio, porque eu tava vendo aqui, antes de vir conversar com vocês, eu comecei a fazer uma pesquisa, na Europa lá, o jogo feminino dá 40 mil pessoas. Exatamente. Né? Teve um que, como eu falei, deu 60. E aqui tá complicado. Então o que é? Falta torcida, falta visibilidade à TV mostrar, ou falta, sei lá, patrocinadores entrarem? O que você acha? Eu acho que começa pela questão de investimento. Investimento, eu acho que é a palavra-chave para o futebol feminino crescer. É o que as pessoas confundem, como vocês falaram no começo, que eles acham que a gente quer dinheiro no nosso bolso, e não é isso. A gente quer dinheiro no bolso da modalidade. Se for para ir dinheiro pro bolso de alguém, que seja da modalidade, entendeu? É investimento, tanto das confederações, das federações, dos clubes, entendeu? Eu acho que as pessoas abraçarem, entendeu? É o que eu falei, no final do jogo, quando o Taubaté, eu falei pro canal da Vibradora, não sei se vocês conhecem. Conheço. Eu acho que é a hora... Você foi lá? Das pessoas que amam o esporte, porque você só faz algo com direito quando você ama aquilo, cara. Eu acho que é pra vida, entendeu? Então acho que é isso, as pessoas que realmente gostam do futebol feminino entrarem na nossa modalidade e tratarem as coisas como elas devem ser, entendeu? Você investir, as pessoas cobram renovação da nossa seleção, mas não adianta você renovar algo que você não investe na base, isso é impossível. Como que você quer uma nova geração se você não trata a nova geração como ela deve ser tratada? Porque se você pegar agora o brasileiro sub-18, eu falo, cara, eu sinto pena das meninas. Eu não falo muito do São Paulo, né, querendo puxar saco, porque eu vejo tanto que essas meninas treinam aqui, e eu sei que elas aguentaram, até porque elas têm um grande elenco, então era o que eu mais notava a diferença, que elas conseguiam rodar mais o elenco, né? O Viana é um ótimo treinador, soube montar muito bem o elenco dele pro brasileiro. Mas como que as meninas jogam a cada 48 horas, um dia sim, um dia não? É impossível você cobrar uma nova geração que tenha resultados jogando desse jeito. Depois dessa questão de investimento, quando você começa a investir em algo, cara, é óbvio que as pessoas vão abraçar. Isso não tem como. Não tem como isso. Aí vem, acho que é o que você falou, entra a questão da mídia, de divulgar também, de interesse das pessoas. Eu acho que o torcedor ele só vai abraçar quando isso acontecer, porque às vezes falta muita informação. Você vê, tipo, 30, 40 repórteres num treino dos caras e todo dia é notícia para postar que o jogador fez treino de finalização ou o cara foi no banheiro, entendeu? É muita gente pra noticiar pequenas coisas dele. Ou o Cuca tá com a calça nova, que diz que é a calça da sorte. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que falta isso. Acho que é por partes, entendeu? E aí, eu acho que quando essa pequena parte de investimento, visibilidade, e aí as pessoas vão abraçar a modalidade. Eu acho que é isso. Essas três coisas, uma vai puxando a outra, entendeu? Uma eu acho coisa que é vai isso. levando a outra. Exatamente. Eu acho que esse é o top 3. Assim. Então, é que assim, ó, se a gente for pensar em investimento, eles têm que saber que esse investimento inicial não é pra você investir, eu quero investir porque eu já quero ter um retorno. Não. Exatamente. Eu vou investir porque eu gosto do futebol, eu quero crescer o futebol feminino, eu quero que a modalidade cresça pra gente ter uma geração futura. Então, vai ter que injetar dinheiro para estruturar não um clube, mas a modalidade, que é o mais difícil. O que a CBF obrigou os clubes a fazer é um pequeno passo.
que agora todos os clubes têm que ter uma divisão feminina. Ótimo. Isso já era pra tá assim há anos. Infelizmente, só agora tá começando devagarinho a engrenar. Outra coisa que você falou é das meninas. Pô, joga a cada 48 horas. Pô, são meninas de base. O que você faz na base? Você não tem que ficar jogando jogo. Você tem que treinar, você tem que aprender. O que Cara, você não quer trabalhar numa confederação brasileira? Algo assim? Quem me dera. Mas quem me Tirar dera. uma Porque vaguinha. assim, ó, se a gente for pensar, isso de base não é só do feminino, do masculino também. Também. Porque também. hoje, por falar, é base. O que é base? Ah, base é meu tesouro. Eu vou colocar a molecada pra jogar um monte de lugar aqui, alguém vai ver, eu vou ganhar milhões. Exatamente. Esse é o pensamento que tem aqui no Brasil hoje. E é um pensamento totalmente errado. A base é pra você ensinar, tirar vícios da molecada. Você tem que tirar vício. É a formação, né? A formação do atleta, do cidadão também. Sim. E é isso que hoje no masculino é mais como você falou, né? É gerar dinheiro. É fazer o moleque fazer uma boa partida e é isso. Vou vender para um grande clube da Europa e vou enfiar o dinheiro no meu bolso. Pro feminino, quem me dera que também fosse isso, porque aí pelo menos, né? Seria uma questão mais de, pelo menos tem alguém olhando. Mas não, do feminino é tipo assim, eu tô fazendo, deixa as meninas aí, e é isso. Pelo menos, parece que foi assim, fizemos um brasileiro sub-18. Ótimo, eu achei super bacana a iniciativa. Mas desse jeito, não vai dar certo. É como se estivesse fazendo um favor, colocamos as meninas pra jogar um brasileiro sub-18. É, exatamente, enche a boca pra falar, não, fizemos um campeonato brasileiro sub-18. Porra, quem vê pensa, da hora. Mas se você fosse aprofundar, as meninas jogam um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Aí quem que consegue, cara? Não tem como. Como que você cobra algo de alguém desse jeito? Não dá. Aí elas não treinam, não aprendem, só se desgastam, não tem tempo de recuperação e acaba o quê? Atrofia músculo. Aí depois, aquela jogadora ali, ela é de vidro, ó, só se machuca. Não tem tempo de recuperação. E eu vejo o pior que é tipo assim, os campos que as meninas treinam, assim, meu Deus, são horrorosos. E aí o que acontece às vezes também no futebol feminino é a questão do torcedor, né? Aí quando ele entra, ele vou ver o jogo das meninas do sub-18. Aí ele não sabe que as meninas jogaram um dia praticamente anterior. O jogo é muito fraco, as meninas não aguentam jogar 15 minutos. Como que uma menina aguenta, cara, jogar desse jeito? Não tem como que você cobre? E aí, às vezes isso acaba manchando o futebol feminino. Porque você pega e você começa a julgar num todo, entendeu? Você julga o futebol feminino num todo. Por causa dessas pequenas coisas. E eram coisas que se a gente for ver, é uma vergonha para nós brasileiros. Eu sinto isso uma vergonha. Porque eu vejo futebol feminino que, se a gente for pegar a geração da Formiga, que é lá de 97, mais ou menos, pra se bobear até mais antes disso, e até hoje ter evoluído muito pouco, cara, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E a gente não comemora esse progresso pra você ver, cara. A gente comemora pouquinha coisa, porque já parece até que é retrocesso e não progresso, porque não é quase nada, entendeu? É quase nada. Complicado. E a Copa do Mundo? O que você achou? Eu tinha anotado, acho que eu perdi essa anotação, que teve um jogo do Brasil que foi a maior audiência da história. Da história. De um futebol feminino. Eu perdi aqui, eu esqueci com quem que foi. Mas... Acho que foi Brasil e Austrália, se não me engano. Foi Brasil e Austrália, eu acho. Acho que um jogo desse. Perdi meu papelzinho. Mas o que você achou da Copa do Mundo? Cara, eu achei sensacional. Eu queria saber o que você achou, se ela foi importante assim, para mais um passo do futebol feminino. E por último, a declaração da Marta, que ela deu quando o Brasil foi eliminado, que ela soltou o verbo. Sim. Cara, eu achei sensacional a Copa. O tanto de pessoas, juro, amigos meus, é óbvio que eles eram mais acostumados a ver jogos, né, meus. Falava, cara, mano, as minas jogam mesmo, né? Que da hora ali. As minas são muito boas, velho. As minas sabem jogar bola. Eu falo, né? Eu falo pra vocês acham que eu tô brincando, né? E a repercussão que deu, acho que, como você falou, obrigatoriedade dos clubes de ter. E a Copa do Mundo vieram no momento, acho que certo, assim, um atrás do outro.
porque alavancou a modalidade. Demais, demais. Como você falou, a maior audiência da história de um jogo de futebol feminino aqui no país. Todo mundo falando daquilo, falando da Copa. Era assuntos mais comentados no Twitter. Todo mundo falando sobre aquilo. Você ia no bar, tava falando da seleção feminina, na Globo, passando na Band, em todos os canais. Então, assim, eu achei sensacional. Foi uma Copa do Mundo, assim, jogos emocionantes, qualidade indescritível, assim, principalmente da seleção americana, que pra mim hoje é fora de série. E também foi legal porque você vê, eu falo mais delas assim, delas brigando por direitos, porque elas são tetracampeãs mundiais, geram mais dinheiro do que o masculino, e elas brigando por tudo que elas merecem. Estádio lotado, a seleção francesa levando o país à loucura, mesmo não chegando à final, não sendo campeão. Eu achei, assim, sensacional. E sobre a declaração da Marta, eu acho que, assim, em partes eu concordo com ela, com o que ela disse, mas em outras não. Porque acho que, assim, pelo fato de que faltou ela responsabilizar realmente quem era culpado naquele momento. Eu acho que ficou muito vago o fato dela jogar a responsa para... Eu achei super legal ela também falar que a nova geração tem que se preparar, porque eu também concordo com isso. Mas eu acho que aquele momento era o momento dela ter exposto coisas que acontecem lá dentro e não ter jogado pepino para as pessoas que estão aqui fora e que não tem nada a ver com isso. Eu acho que é talvez um grande defeito, que as pessoas até falavam, você não tem a Marta como exemplo, e eu acho que é nisso que falta, porque eu não vejo ela como um exemplo para mim nessa questão, porque agora, se você acompanhar o futebol feminino, todas as jogadoras têm se posicionado pelo que aconteceu com a equipe do Santos, que dormiu na recepção de hotel, todo mundo se posicionando, e o maior nome do nosso futebol feminino não se posicionou para talvez ir contra alguém que ela tenha do lado dela, não sei, assim, exatamente. Também não cabe a mim falar sobre isso, mas eu acho que faltou um pouco ter, realmente tinham culpa naquele momento, entendeu? Então, talvez eu acho que ela foi, sei lá, infeliz na declaração dela. Entendi, eu concordo. E eu assino embaixo. Animal, cara, animal. Domingo, 2h da tarde, todo mundo no Pacaembu, São Paulo, Palmeiras. Espero toda a torcida tricolor lá para apoiar a gente. Talvez, quem sabe, fazer história. Eu torço muito para que um dia o meu clube, no caso São Paulo, possa quebrar o recorde de futebol feminino. Talvez domingo possa ser um dia para isso, porque talvez é um bom horário, eu acho que é um bom horário. Domingão, então acho que tem tudo para o torcedor se fazer presente lá e nos apoiar, que vai fazer uma grande diferença, como eles fizeram no primeiro clássico. E eu acho que só o que faltou é isso. Espero que a torcida possa lá nos ajudar. Quem não puder acompanhar pela Band, assistir, nos dar força, e que espero que tudo dê certo. Vai passar na Bandeirantes, né? Teve algum outro que passou? Não, esse é o primeiro jogo da 2 que vai ser transmitido na Band. Os outros foram da 1 só. Enfrentou o Palmeiras 2 vezes já. Um empate 2-2 e a vitória 2-1 foi excepcional. Sim. Como que você espera que vai ser esses dois? 2 não, né? Vai ter 3 jogos contra o Palmeiras. 3. Que também tem um do Paulista. Então eu queria saber de você, como que foi enfrentar o Palmeiras, um jogo difícil, truncado, qual que é a sua expectativa para os próximos jogos do Brasileiro e o jogo também do Paulista. Também eu queria saber sobre a data,
porque a data me fez um pouquinho confuso. Um dia 3, outro dia 4. Eu não entendi muito bem se vai ser isso mesmo. Sobre a questão das datas, é algo que ainda não está definido, né? Porque caiu, né, as 2 semifinais e a federação já tinha combinado dia 3, acho que porque é o jogo da transmissão da Rede Vida. Então é uma coisa que ainda está um pouquinho complicado, mas eu acho que ele o jogo do dia 3 já caiu, pelo fato que a outra semifinal, né, do mando delas vai ser no dia 4, acho que no domingo, se eu não me engano. Então seria impossível ter um jogo antes. Então a gente ainda não tem essa informação de quando vai ser o jogo do Paulista. Mas se eu não me engano, vai ser a semifinal agora domingo, uma no outro domingo e o outro clássico na quarta-feira. Se eu não me engano. Eles estão tentando programar isso, mas é complicado porque, como eu falei, era o jogo da grade da TV da Rede Vida. Então eles precisam, acho que vai ter toda uma mudança aí para ver o que eles vão definir. E sobre o clássico, eu acho que o primeiro foi um jogo muito difícil, muito complicado, principalmente pela questão do gramado, que foi assim, era tenebroso. Isso prejudica muito o nosso estilo de jogo. A gente conseguiu ali um empate no último minuto. Começamos bem, acho que fizemos 1-0 e acabamos tomando a virada ali num momento de apagão do nosso time. Mas acabamos buscando resultado, e aí foi ótimo, fora de casa, buscar um resultado contra uma grande equipe que é do Palmeiras. O jogo da volta, eu acho que aí foi o que ajudou o Pacaembu, um ótimo campo, nossa torcida fez uma festa maravilhosa, assim, grande, que eu falo que no meio do jogo, às vezes eu tava cantando as músicas que a torcida tava cantando lá, eu me pegava cantando no meio do jogo. E acho que a gente tem um bom retrospecto, eu fico brincando com as meninas, a gente tem boas lembranças do Pacaembu em clássico. Então, acho que a gente chega muito forte para as 2 semifinais. A gente respeita a equipe do Palmeiras porque elas têm a melhor campanha do brasileiro, são 9 jogos, 9 vitórias, são 40 gols marcados, apenas um sofrido. É talvez a equipe que no ano fez mais gols na gente, né? Tomamos 2 do Paulista, outro no outro jogo. Elas foi a equipe que fizeram 3 gols na gente. É clássico, tem um peso muito grande, questão de história, mas eu acho que essa equipe chega muito preparada para esse clássico, sabe? A gente encara todo jogo como se fosse, a gente brinca, cada próximo jogo do nosso time é uma final. E essas 2, assim, é algo que a gente quer muito, o título da 2, a gente quer muito chegar na final. A gente sabe o quanto é o peso de um clássico, o quanto seria chato se a gente perdesse uma semifinal para um rival. E a gente tem trabalhado essa semana que vem, a gente espera poder fazer já um bom resultado em casa, né? Sair com uma vantagem em casa, porque o jogo da volta também vai ser em um campo tenebroso. E a gente já espera poder fazer nosso resultado em casa, porque favorece nosso estilo de jogo. E a gente vai com tudo, pode ter certeza que a gente vai com tudo para os 2 jogos. Para o jogo do Paulista também, mas é óbvio que a gente vai com um pouquinho, assim, tendo um pouquinho de definição de como vai ser, mas se a gente passa também do Palmeiras nas semifinais, a gente joga um jogo do Paulista e no outro fim de semana já tem uma final do Brasileiro. Então, óbvio que talvez tenha um rodízio melhor do nosso elenco, caso a gente chegue na final, mas a gente tem uma grande equipe, eu acho que os 3 clássicos a gente vai entrar para ganhar e é pau. É isso aí. E estaremos lá torcendo. Pode ter certeza. Então, bolão. Ari, quanto vai ser domingo? Olha, eu assim, falei com as meninas que eu acertei o placar contra o Taubaté, hein? Olha. Eu costumo acertar placar no Twitter. Eu acho que vai ser 2-0 pra gente. Beto, seu palpite. 3-1 com 2 gols da Ari. E ela, no segundo, ela vai tentar fazer um B de Beto, assim, porque eu acertei. Tome, Beto. Eu vou de 3-0. Ó, para lá, então. 3-0. Vai dar só nós, então. É isso aí. Então vamos, deixa a sua mensagem aí pra meninada que tá começando, que tá desiludida, que tá pensando, que tá em dúvida, pensando, não vai dar certo, talvez dê, tá difícil.
Qual o recadinho que você tem pra passar pra elas? Meu conselho é que vai ser difícil. É complicado entrar no futebol feminino. Você tem que ter muita cabeça para saber lidar com um monte de coisas, tanto dificuldades fora e dentro da modalidade. Mas eu acredito que se você realmente ama jogar futebol, você é menina que realmente ama jogar futebol, entra de cabeça, pede apoio da sua família. Como eu falei, fique perto das pessoas que te apoiam, que possam te blindar de tudo que possa te prejudicar. E venha fazer parte, que mesmo sendo difícil, tem muita gente aqui dentro do esporte que pode te ajudar. E boa sorte para todo mundo que quer entrar no futebol feminino. E tamo junto, qualquer coisa que precisar, só pedir ajuda pra Ari que tamo aí. Pô, obrigado, Ari. Obrigado. Foi uma honra e, de verdade, não falei brincando, você ganhou um fã. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí, velho. Se fosse só um, tava de bom tamanho, mas você ganhou mais, eu tenho certeza. E quando todo mundo ouvir esse programa aqui, você vai ganhar muitos fãs, mas muitos fãs. Porque super simpática, abordou todos os temas. Meu, sem palavras. Fala bem. Muito bem. Fala, já conseguiu uma vaguinha de freelancer. Eu queria agradecer vocês. Obrigado por abrirem espaço para a modalidade. Espero que as pessoas que ouçam sejam não só fãs da Ari, mas fãs do futebol feminino do São Paulo, do futebol feminino brasileiro, mundial, e que vocês possam ouvir um pouquinho da história do futebol, buscar um pouquinho o que a gente passa, tudo que a gente luta, entender um pouquinho das nossas causas, que eu tenho certeza que vocês vão nos abraçar. E é isso, muito obrigado Beto, obrigado Gil, vocês foram sensacionais, adorei o papo e tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Então vamos fechando aqui, né? Finalizando mais um programa. E que programa? Se bobear, deu quase 2 horas aqui. E é isso aí. Vamos em frente, sempre agregando aqui a instituição São Paulo, futebol feminino e tudo que importa. É nóis.